Olá, eu sou Raquel Chaves e nesse vídeo eu vou falar com você sobre um assunto muito importante que é limite na educação. Ele é muito importante, mas os pais ainda encontram dificuldades em colocar esses limites e estabelecer algumas regras com os filhos e regras que funcionem. Já passou por situação de estar no supermercado com seu filho e ele chora querendo alguma coisa e faz uma birra, se joga no chão e você não sabe o que fazer, não sabe como esconder essa vergonha, né? Uma vergonha pública e que isso gera um sentimento muito desgastante nos pais. E já aconteceu de você ter que ceder a uma birra, a um pedido dele só para acabar com a confusão? Pois é, isso é muito comum e os pais encontram muita dificuldade hoje em estabelecer o que é o limite e pensar em não fazer uma educação autoritária, como que era nos tempos, muito provavelmente, dos seus pais, como eles faziam, e hoje em não ser tão permissivos e nem tão autoritários. Então aí precisa existir um equilíbrio e às vezes a gente não consegue bem encontrar aonde que está esse equilíbrio, mas ele é possível estabelecendo limites. E na minha experiência em consultório, eu percebo que muitos pais encontram essa dificuldade e também percebo adultos que, por não ter esses limites bem estabelecidos, bem definidos na infância, são adultos que apresentam comportamentos inseguros, têm dificuldade de relacionamento interpessoal, têm dificuldade de relacionamento no trabalho e também de lidar com hierarquias. Então, uma questão da infância, né, que não foi bem trabalhada, que não foi bem estabelecida, causa prejuízo nesse adulto. Além desses prejuízos de comportamento interpessoal, na relação com outras pessoas, a soma de um ou mais desses comportamentos inadequados pode desencadear em transtornos psíquicos, como por exemplo a depressão. Então, por isso é um assunto recorrente e nós precisamos falar dele e entender qual que é a melhor forma de estabelecer esses limites. E eu vivencio todas essas experiências na pele. Eu sou mãe da Alice, de 4 anos, e eu passo por esses momentos desafiadores ao lidar com o comportamento dela. Ao contrário de que todo mundo acha que filhos de psicólogos são anjos, eles são seres humanos como qualquer uma outra criança. E eu vivencio dia a dia esses desafios com a Alice. Como qualquer outra criança, ela tem os seus momentos de vivenciar o emocional, de testar, de querer, de tentar desafiar uma proposta que foi colocada, mas eu, como uma adulta, eu tenho o meu papel de ajudar ela a desenvolver emocionalmente, acolhendo a raiva, dizendo para ela que ela pode sentir raiva, mas que algumas coisas são feitas de uma forma, outras de outra forma, que a gente tem tempo para fazer cada coisa e cabe a mim, como um adulto saudável, conduzir essas manifestações emocionais dela. Porque quando a criança faz uma birra, faz uma pirraça, na verdade, ela não está fazendo aquilo para te desafiar, para te afrontar. É um desafio porque a gente tem que aprender a como lidar com isso e como orientar a criança nessa manifestação comportamental da expressão das emoções dela. Porém, a gente precisa entender que esse choro, essa birras, é a forma que ela tem de se comunicar, é a forma mais primitiva que a criança tem de dizer que ela está precisando de algo, é o choro, né? O bebê, quando está com fome, ele chora, quando está sentindo dor, ele chora. A criança já vai aprendendo a pedir, né, algumas coisas quando quer comer, uma criança maior, como por exemplo na idade da Alice, mas as manifestações emocionais ela não sabe expressar em palavras. Então a forma como que a criança recorre à comunicação com o adulto é através das birras, é através do choro. E cabe ao adulto interpretar e intervir. Eu já passei por várias situações desafiadoras que eu chego a questionar a minha formação. Nossa, mas será que eu sou uma farsa? Mas não é. Eu volto, me posiciono e penso em novas estratégias, em novas formas de como me comportar diante dela
como um recurso que eu tenho de ensinar ela a expressar as emoções e expressar os comportamentos dela. E assim eu consigo trabalhar a aplicação de limites, de regras que vão funcionar, mas trabalhando esses limites com muito amor. E sabe o que eu vejo? Eu vejo o resultado desse trabalho que a gente tem feito com ela, no carinho e na admiração que as pessoas têm a respeito do comportamento dela. Então, para mim, esse é um sinal, uma validação de que a forma como a gente tem conduzido tem sido efetiva. E vendo um vídeo no TEDx da Maria Tereza Maldonado, que é uma psicóloga, mestre em psicologia e especialista nesses assuntos referentes à maternidade, educação e limite, ela fala que o desafio dos pais é colocar esses limites, mas que eles são necessários e são possíveis. Para se tornar um adulto que cuida de si mesmo e que faz esse cuidado com um bom desempenho, é necessário que essa criança tenha limites. O maior medo dos pais é que os filhos se frustrarem, mas é necessário que eles se frustrem, é necessário que eles passem por situações frustrantes para crescer, para desenvolver e para ter possibilidade de cuidar de si no futuro. A frustração ela é necessária para o bom desenvolvimento psicológico e social da criança. E a partir dessa palestra, ela trouxe algumas possibilidades que os pais têm para estabelecer esses limites, acordos de bom convívio de forma que funcione. Ela desenvolveu uma metodologia e nessa metodologia tem 5 passos para orientar os pais de uma forma de conduzir esses combinados, esses acordos e entender por que às vezes se torna tão difícil para os pais aplicar isso no dia a dia. Então, o primeiro passo, será que está mais difícil educar filhos no século XXI? Ela traz uma reflexão sobre isso no primeiro passo dessa metodologia que ela desenvolveu. O passo 2 é trazer uma reflexão sobre o desenvolvimento, né? Esses marcos do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento do adolescente, eles são importantes da gente compreender para entender o que é esperado e o que está acontecendo na sua casa, com a sua família, com o seu filho. Quais são as características do desenvolvimento infantil? É importante nós entendermos e conhecermos o que é esperado para cada idade e o que você está vivenciando na sua casa, porque às vezes você está querendo atuar com seu filho de uma forma que não é o esperado para a idade dele. Então é importante conhecer sobre o desenvolvimento para saber aquilo que você pode aplicar de forma eficiente na educação do seu filho. E por que estabelecer limites é difícil? Então é preciso conhecer sobre estabelecer limites e como estabelecer esses limites. E entender também qual é a raiz dessa dificuldade que os pais encontram ao estabelecer limite. Por que os pais têm dificuldade? Por que você tem dificuldade de estabelecer alguns limites com seus filhos? No passo 4, vai ser possível você compreender melhor do que se trata essa dificuldade. E passo 5, como você pode estabelecer regras e combinados, né, de bom convívio, que vai trazer aí uma harmonia para sua família, né? Como você vai conseguir colocar as regras e os limites de forma harmoniosa, que todos na família vão conseguir aderir e trazer um sentimento de paz e de tranquilidade para sua casa. E se você se identifica com alguma dessas dificuldades, que você precisa entender e compreender como executar isso de forma eficiente, eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição desse vídeo para você entrar lá, conhecer e saber como implementar essa ferramenta na sua casa, aplicar essa metodologia que vai trazer para você uma possibilidade de uma casa mais tranquila, mais harmoniosa, com convívios, né, acordos de bom convívio que vai funcionar e trazer mais serenidade para a sua vida.